Boa noite, não sei se me conseguem ouvir. Agora sim, Inês. E agora, conseguem ouvir? Sim, eu estou a ouvir, Inês. Boa noite. Eu estou a ouvir, Inês, eu estou a ouvir. Consegue-se ouvir? Sim, Sim. Já? Ótimo, obrigada. Obrigada, Renata. Estava aqui a tentar. Boa noite a todas. Vai lá, Inês. Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo. Obrigada pela vossa presença aqui nesta sessão em que nos vamos centrar no dom do temor de Deus. Vou fazer uma pequena recapitulação das duas últimas sessões em que nós nos centramos no dom da piedade e depois que tivemos a honra de ter connosco a Rina, uma grande amiga minha que nos falou de duas obras de misericórdia. Em relação à piedade, penso que nos ajudou muito, pelo menos a mim, pensar nesta lógica, piedade e mansidão que são a solução, não é? Que aprendemos de Jesus manso e humilde de coração e que lembrei-me também que poderia ser útil recordarmos o que São José Maria pediu a Jesus na sua primeira comunhão, que ficasse o dono do seu coração. E de facto é muito disto, não é? O dom da piedade é bonito se nós tomamos uma abordagem proativa à nossa coerência de vida, não é? Não se trata de viver à defesa da fé, mas de contagiar a fé, de perceber como é que me deixam ser cristão, não é por aí, mas é a única forma de eu ser verdadeiramente é contagiando, é partilhando, é tendo este coração cheio de Deus para poder ser um testemunho por atração e não por imposição. E para poder ser cristão é necessário estar apaixonado, não é? Diz o Papa que quem não dá a Deus dá muito pouco. E a fé cresce quando se transmite, porque o bem é difusivo. E a afeição de Cristo é tão profunda, não é? Deus amou-nos até ao fim, Cristo deu até a sua última gota do seu sangue, que dói-lhe deixar-nos sozinhos, sem o calor da sua presença, e deixa-nos a Eucaristia. E é esta amizade que nós queremos alimentar com a piedade, não é? E lembrei-me também de uma história que contei nesta sessão, que li num livro, de uma criança que perguntava a um sacerdote: és amigo de Jesus ou só trabalhas para ele? E de facto, às vezes há pessoas que nos podem perguntar isso, não é? Tu és católica por profissão ou por devoção, não é? Claro que não somos católicas por profissão, mas podemos chamar-nos católicas e termos esta perspectiva só de trabalhar para Jesus e não de sermos verdadeiras amigas de Jesus. E nós temos essa consciência de que melhoramos enquanto pessoas se rezamos, se nos abandonamos à providência de Deus, e desse modo o dom da piedade é esta frescura e naturalidade à nossa relação com Deus, dá-nos essa ternura de coração própria de um relacionamento muito íntimo, de um relacionamento profundo, e torna-nos mansos, influenciando a nossa relação com as outras pessoas, não é? E voltamos ao início, não é? Amar a Deus como Ele quer ser amado e como Ele nos ensinou a amar, com esse verdadeiro amor. Depois tivemos a Rina e foi interessante também. Eu, quando estava a preparar a apresentação da Rina, lembrei-me das iniciais, das letras da palavra Rina, e de facto foi muito ao encontro destas. Pronto, Deus não está distraído, não é? E pensei que a Rina é uma pessoa resiliente, não só pela fortaleza que tem, como pela audácia que manifesta. É uma pessoa interessante e interessada, não é? Acrescenta valor e retém valor também para dar às outras pessoas. É uma pessoa necessária, é uma pessoa alegre e amiga. E foi bonito ver também no testemunho da Rina, nestas duas obras de misericórdia, de ensinar os ignorantes e dar bons conselhos, que a Rina nos ensinou também muito do seu percurso, tanto do seu percurso da fé, que foi realmente abriu-nos aqui a sua intimidade, que teve um clique do Espírito Santo, também pelo contexto que foi criando à sua volta e pela forma como Deus foi preparando a sua alma, que no batismo da filha mais velha percebeu e tinha prometido diante de Deus, quando se casou, no casamento misto, que iria educar os filhos na fé católica, mas de facto no momento de preparação do batismo da filha mais velha, percebeu que se não desse esse passo com a sua filha, estava a falhar e não estava em sintonia. Claro que não foi uma decisão, porque eu no fim depois agradeci-lhe a sessão e falei com ela, e de facto parecia uma decisão muito racional, mas teve muito de coração e de emoção e de clique da amizade com Deus também. Mas de facto aqui era também esta mensagem que a Rina gostaria de transmitir e gostou de transmitir e transmitiu muito bem, da sua sintonia com a vida, com a família,
e como é que ela também deixou esse testemunho aos filhos, não é? Uma boa aprendizagem. E o seu percurso profissional, porque aqui para nós, que a Rina não nos ouve, não sei se irá ouvir depois a gravação, por sinal a Rina faz anos hoje, podemos também lembrar-nos dela nas nossas orações. A Rina tem essa preocupação também de deixar sempre aprender e ajudar, ensinar os seus filhos, não é? Com o seu percurso, com essa sua resiliência. Contou-nos também o seu percurso do CFA, este exame que é muito difícil e que tem 3 exames e que ela adiou o segundo por motivos pessoais e familiares e que chumbou no terceiro à primeira vez, depois passou na segunda vez, mas que aproveitou isso como uma forma de educar os filhos para aprenderem a lidar com o fracasso, não é? É bonito ver também há sempre uma aprendizagem por trás de tudo. E esta preocupação dela, não é? De retribuir à sociedade aquilo que aprende, de ser uma boa consultora ao cliente na sua gestão da carteira de ações, ter a preocupação também de fazer workshops para partilhar a sua filosofia de investimentos e também abrir-se às necessidades da sociedade, tanto sendo casal de uma equipa de jovens Nossa Senhora, como sendo mentora, e eu tinha um projeto de formação de adolescentes e pedi à Rina para ser mentora e realmente foi mesmo assertivo esse pedido e ela foi uma grande ajuda das mentis que teve e tenho muito a agradecer. Portanto, acho que vale mesmo a pena voltar a ouvir a Rina para ir à origem desta mensagem que eu estou só a recapitular. Passamos à sessão 2, que é a sessão sobre o dom do temor de Deus, que é o último dom que nos cabe abordar nestas sessões sobre os dons do Espírito Santo, e é bonito também ver a coincidência com a semana em que começou com o domingo de Pentecostes, não é? Esta efusão do Espírito Santo. E eu estava super atenta na homilia no domingo também para ter assim mais conteúdo recente para transmitir no passo a passo, e foi bonito ver o sacerdote a dizer que realmente o Espírito Santo é o parente pobre da Santíssima Trindade. Nunca tinha ouvido esta expressão, mas de facto São José Maria também dizia que o Espírito Santo é o grande desconhecido. E este sacerdote, este domingo, disse que não há nenhuma cadeira de teologia sobre o Espírito Santo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas que nós nos apercebemos da sua presença pelos seus efeitos. Depois falou das várias figuras que nos ajudam a perceber o Espírito Santo. O vento, não é? Nós apercebemos que o vento existe pelos seus efeitos, as árvores abanam, também nos apercebemos do Espírito Santo pelo seu efeito em nós. Relembrou também o soneto de Luís de Camões, não é? Amor é fogo que arde sem se ver, não é? O Espírito Santo também abrasa o nosso coração, aquece o nosso coração, faz com que ele arda no amor de Deus, mas não se vê, não é? Também falou da pomba, não é? Unida ao batismo, que o Espírito Santo desce como uma pomba, também porque aligeira a vida do crente, torna-nos mais sobrenaturais e aspirar às coisas do alto. E é essencial na vida da igreja, não é? Foi o arranque da vida da igreja, foi depois do Pentecostes, não é? E é o arranque também na vida de cada cristão. Se nós nos lembrarmos, o momento do crisma é a chave para qualquer cristão, não é? Completa a iniciação cristã, no fundo lança-nos a termos aceito este mandato de Cristo, não é? De sermos apóstolos de Cristo para dar a conhecer Cristo aos outros, sendo nós o próprio Cristo também na terra e transmitindo o amor de Cristo à nossa volta. E também o dia do Pentecostes é o segundo dia mais importante do calendário litúrgico, não é? A seguir à ressurreição, e o sacerdote dizia: passamos da religião do Deus convosco para a religião do Deus em nós. Passemos nós a ser o próprio Cristo que passa, porque somos templos do Espírito Santo. E é bonito nós pedirmos a Deus, não é? Para reavivar os dons que recebemos no batismo e no crisma, também aproveitando os conteúdos destas sessões do passo a passo, para nós arraigarmos em nós esta devoção ao Espírito Santo e não nos deixarmos conformar e deixarmos de interpelar por esses convites na ação do Espírito Santo em nós. Pois, com esta lógica, não é? O dom do temor de Deus leva-nos não a temer a Deus, mas temer ofender a Deus. Portanto, é a gênese de uma verdadeira amizade, de um verdadeiro amor em que nós temos consciência de ser filhos de Deus, chamados a ser santos, chamados a essa vida de união eterna com Deus, não é? E neste contexto da filiação divina é que nós compreendemos a importância do temor de Deus, deste dom do Espírito Santo, que é puro, que permanece para sempre e que é a veneração do filho para com o seu pai, não é um temor servil, porque Deus, Pai, não é um pai tirano, não é?
E é um amor de filho que tem medo de ofender a Deus, tem medo de fazer qualquer coisa que possa descontentar o seu Pai Deus, que o ama tanto e infinitamente. E também por esta lógica da filiação divina e desta infância espiritual, de nos relacionarmos com Deus como filhos pequenos, lembrei-me também de uma meditação que eu vi neste mês de preparação desta sessão do Passo a Passo, em que um sacerdote, numas homilias que se chamam os 10 minutos com Jesus, que dizia que tinha aprendido em pequeno uma coisa que se lembrava de rezar todos os dias. Obrigado, Jesus, por me teres criado, redimido e feito cristão. E de facto isto é um resumo muito bonito, uma síntese da nossa gratidão a Deus. Deus criou-nos, Deus perdoou-nos, redimiu-nos, abriu-nos a possibilidade de irmos para o céu e fez-nos cristãos, não é? Cristo para os outros e Cristo em nós próprios. Portanto, também vermos a perspectiva do temor de Deus muito pela positiva, muito desse crescimento da amizade com Deus. E nós falamos aqui deste dom do temor de Deus, sabemos que Deus é Pai e nos ama, quer a nossa salvação e perdoa-nos sempre. Por isso não há motivo para ter medo dele, há motivo é para ter medo de nos afastarmos dele, não é? Para que haja sempre uma caminhada, não é? Passo a passo, em direção a Deus e que nós nunca nos afastemos, mas que vamos sempre aproximando de Deus. E aqui também esta imagem ajudou-me a ver que realmente nós somos pequeninas diante de Deus, não é? Recorda-nos que nós somos pequenas e recorda-nos do seu amor muito grande, não é? O nosso bem está no nosso abandono, com humildade, com respeito, com confiança, nas suas mãos. E o dom do temor de Deus é esse abandono à bondade do nosso Pai que nos ama intensamente. Somos pequeninas, mas somos prediletas, não é? E somos muito queridas por Deus e amadas especificamente e pessoalmente. Neste sentido, compreendemos bem que o temor de Deus assume em nós a forma de docilidade, de reconhecimento, de louvor, enchendo de esperança o nosso coração, não é? Como estes filhos que se agarram à mão dos pais para sentir essa força, para sentir essa companhia, para sentir esse apoio. E nós às vezes não conseguimos entender este desígnio de Deus e damos conta que não somos capazes de assegurar sozinhos a nossa felicidade e a vida eterna. E é nesse momento que precisamos nos agarrar a Deus, nos abandonarmos e de nos deixarmos levar de mãos dadas com Deus em direção pelo caminho da nossa felicidade aqui na Terra e que culminará com a felicidade eterna no céu. E se infunde-nos consolação, paz e sentimos muito pequeninos com aquela atitude de quem põe todas as preocupações e expectativas em Deus, não é? Sentindo-se abraçado, não é? Neste abraço, como está este bebê pequenino, está completamente sustentado no calor do seu pai, não é? Porque confia, porque está descansado e porque sabe que está no melhor colo deste mundo, não é? Nós podemos sentir como crianças no colo do nosso Pai Deus que nos ama. E quando estamos cheios do temor de Deus, então somos capazes e levados a seguir o Senhor com essa audácia também de alguma forma, não é? Porque queremos a Lua, pedimos a Lua, admiramos, estamos contentes porque nos sentimos servidas e amadas pelo Pai da melhor forma, não é? Isso gera em nós coragem, gera em nós força e é uma dádiva que faz de nós cristãos convictos, por um lado, não é? Firmes e seguros, e por outro lado entusiastas, não é? Capazes de andar em frente com essa esperança, não é? Com o olhar no céu e na frente, não é? Pensando, olhando nos outros que estão à nossa volta para nós podermos levar também outros connosco, não é? Porquê? Porque nos deixamos conquistar pelo amor de Deus. E esse deixar-se conquistar faz com que nós de facto possamos dizer que Deus é o dono do meu coração porque eu o amo com todo o meu coração. E esse coração vai se dilatando com o amor de Deus, que é esse amor puro que tem uma capacidade o nosso coração tem uma capacidade de dilatação muito grande e o amor de Deus vai preenchendo, não é? Vai aumentando na medida da nossa correspondência. E é essa experiência dos nossos limites e da nossa pobreza que nos dá a possibilidade de nós nos deixarmos confortar pelo Espírito Santo e que a única coisa importante da nossa vida seja conduzir-nos por Jesus para os braços do seu Pai, não é? Como esta criança que está a deixar-se conduzir e a querer culminar esse seu abraço no abraço com Deus Pai. E assim temos consciência de que tudo é graça e de que a nossa verdadeira força consiste unicamente em seguir Jesus e em deixar que Deus
derrame sobre nós a sua bondade, a sua misericórdia, não é? Ganhamos uma perspectiva diferente da nossa vida, abrimos o coração para receber essa bondade, essa misericórdia de Deus. Com essa consciência de que nós somos santos também para santificar, não é? Para santificarmos a nós próprios, santificar os outros e tornar santo também aquilo que fazemos, não é? Para que possa ser oferecido a Deus. E essa consciência da prioridade da graça ajuda-nos a ir pedindo ao Espírito Santo que nos encha deste temor, desta delicadeza interior, que nos leva a querermos que se afastar de nós tudo o que nos possa afastar de Deus e torna-nos dóceis às suas inspirações, à sua graça. E assim nós temos o coração aberto, não é? Para deixar entrar o perdão, a misericórdia, a bondade, o amor que Deus Pai que nos quer chegar, não é? Porque nós somos filhos infinitamente amados. Isto é tudo muito bonito, mas às vezes há crises, não é? E as crises são momentos de mudança, nos quais o modo precedente de pensar, de sentir, de relacionar e de atuar já não resulta e torna necessário modificar ou encontrar novos modos. E há um livro que se chama Crises de Fé, Crises de Amor, de Thomas Keating, em que ele diz que num determinado momento do nosso amadurecimento espiritual, Jesus pede-nos que nos adaptemos a uma nova relação com ele. Dado que isto ocorre sem aviso prévio, poucas pessoas têm consciência disso quando lhes acontece. Acontece pouco a pouco, lentamente, mas certamente. E nós temos crises na nossa vida, temos crises de idade, temos crises de identidade, podemos ter crises mais intensas, menos intensas, mas é bom contar com elas e estar preparado para elas. E pensar que é um momento de mudança, no qual a forma anterior de pensar, de sentir, de se relacionar, de atuar, já não resulta face às circunstâncias atuais, as minhas circunstâncias, as circunstâncias à minha volta. E isso acontece, eu estive numa sessão com um sacerdote espanhol que se chama Francisco Insa, que falou destes temas das crises da idade e muito na lógica do acompanhamento espiritual e na nossa própria relação com Deus, e eu pensei que isto faria todo o sentido trazer para aqui um breve resumo dos conteúdos que eu tive, que isto foi um dia inteiro de formação, mas que de facto nos ajuda também a prepararmos e a não nos escandalizarmos com as nossas crises neste amor a Deus, porque podem originar um amor maior, não é? E às vezes o risco da duração para nós, como este pneu careca, como para tudo que nos acontece, é este desgaste pelo ideal perseguido, não é? Pelo esforço feito para o realizar. E é um desgaste que nos levaria a contentar-nos com a mediocridade na santidade, não é? E esta ideia está num livro que se chama A Segunda Chamada, de um René Voillaume, e que nos ajuda também a estarmos preparadas, não é? Pelo facto de nós estarmos muitos dias da nossa vida a viver uma vida cristã intensa e com essa preocupação de nos aproximarmos de Deus, podemos nos deixar levar pela rotina, por esse desgaste, por um ideal que é perseguido pelo esforço e pelo cansaço, não é? E aí pode vir uma crise, pode vir o desgaste e precisamos de um novo amor. O ponto de partida para esse novo amor pode ser o amor à imperfeição, não é? Sermos perfeitamente imperfeitos e consciencializarmos que somos imperfeitos. E também que há crises, não é? O sacerdote falava da crise dos 40. E recordava uma frase de São José Maria que dizia: quando as pessoas chegam aos 40, os casados querem se descasar, os separados querem se tornar padres, os médicos advogados, os advogados engenheiros, e tudo assim, é como se fosse uma hecatombe espiritual, dizia São José Maria. E de facto isto pode nos acontecer a pessoas mais ou menos, mas podemos ficar com o entusiasmo inicial mais frio, podemos ter uma crise pela experiência dos nossos próprios limites e os limites alheios, não é? Já não temos aquela energia, aquela garra que se calhar tínhamos antes. Temos feridas que se vão acumulando e que, se não são resolvidas, também podem complicar. Temos o desencanto com o trabalho pastoral, dizia aqui este sacerdote, no ponto de vista até dos sacerdotes e de quem acompanha pessoas, mas o desencanto com o nosso próprio trabalho, não é? Com a nossa função na sociedade, o desencanto até com a nossa própria vocação, que idealizámos que seria de uma forma e de repente há um desencanto, de repente ou com o tempo, não é? O próprio descuido da vida interior, porque a vida enche de outras coisas e nós perdemos o foco no que é realmente essencial, não é? Dedicamos muito tempo da nossa vida a cuidar do nosso corpo, que dura o tempo que nós durarmos aqui na Terra, e às vezes descuramos o tempo
que dedicamos à nossa alma, que durará eternamente se nós formos felizes com Deus no céu. E é este equilíbrio que às vezes não existe e que nós vamos descurando a nossa vida interior, esse cuidado da nossa alma, e podem aparecer outros achaques físicos, né? A procura de novidade, né? Já estamos cansadas da rotina do dia-a-dia, já não temos aquela energia de começar de novo, um novo dia igual ao anterior, mas com um novo amor, já não vemos isso de uma forma tão clara, e podemos criar também uma fase dos 40 anos, a pessoa pensa, agora ou nunca, portanto, ou agora eu tomo uma decisão definitiva que mude o o rumo da minha vida, ou então já é tarde demais. Isto é tudo possível, não é? Em várias fases. Há pessoas que falam da crise dos 40, mas pode ser de outras idades. E aqui volto a um tema que o Papa Francisco fala muitas vezes, não é? Voltar à Galileia, não é? Voltar ao momento em que eu descobri a minha identidade, não é? E enfrentar essa crise de identidade com muita honestidade, não é? Para nós voltarmos àquele momento em que nós nos deixámos deslumbrar pelo amor de Deus, em que de facto fazia tudo imenso sentido e que o desejo de controlar tudo, de se sentir responsável e autor da própria felicidade, vemos que não faz sentido, que não nos leva a lado nenhum. E o encanto que nós sentimos por Deus e pela nossa vocação e pela nossa função na sociedade e na igreja e na nossa função social, profissional, familiar, temos que recuperar esse entusiasmo inicial, esse encanto inicial, portanto, voltar à Galileia, recordar, reviver, portanto, reviver esses momentos de felicidade que nos deram todo o sentido à vida que nós escolhemos viver e que foi, no fundo, uma chamada de Deus a vivermos a nossa vida cristã desta forma e conquistarmos essa capacidade de compaixão, não é? Voltarmos a deixar-nos cativar por Deus, não é? E isso, há vários recursos, também depende das pessoas, há pessoas que são mais racionais, há pessoas que são mais emotivas, há esta lógica dos sinais, a linguagem do amor, não é? Há pessoas que pela linguagem do amor se tocam mais na questão do serviço, outras na parte dos gestos, há pessoas mais na parte dos afetos, do toque físico, portanto aqui nós também no nosso relacionamento com Deus explorarmos todas essas linguagens, voltando à Galileia, voltando àqueles momentos em que nós realmente éramos mais felizes do que estamos a ser neste momento de alguma crise de identidade que possa haver. E digo isto para nós, digo isto também para as pessoas que nós acompanhamos ou que estão à nossa volta e que possam estar a passar por algum momento mais difícil. O sacerdote recomendou estes 2 livros, que por acaso ele é coautor, portanto, Amar e Ensinar a Amar, e a formação da afetividade, não é? Uma perspectiva cristã. E ele tem um canal do YouTube, que eu também recomendo, porque de facto é um sábio que vale a pena ouvir e que vale a pena também aprender com todo o percurso que ele tem, todos os ensinamentos que ele transmite, e para mim realmente foi um dia mesmo muito enriquecedor. Pensando que nós temos esta função, não é? Amar e ser amados. E dizia um sacerdote também nestes 10 minutos com Jesus que o coração é o órgão que nós temos para comunicar com Deus, não é? No qual estão todos os sentimentos, todos os afetos, todas as emoções. É como dizia São José Maria, o resumo, a fonte onde estão todos esses sentimentos, todos os afetos, todas as emoções, toda a nossa interioridade, toda a nossa espiritualidade. E quando nós falamos de um coração humano, nós não nos referimos apenas aos sentimentos, não é? Falamos da pessoa inteira, porque é uma pessoa que quer, que ama, que convive com os outros. E desse sentido, podemos tirar partido de todas estas potencialidades do coração para podermos relacionar-nos com Deus, não é? Às vezes a correria do dia-a-dia pode levar-nos a não nos expressarmos o amor que sentimos por alguém, neste caso por Deus, pelos outros, esquecemos de fazer elogios, de oferecer presentes só porque sim, de dar aquele abraço mais longo do que o costume, e aqui conto também uma história de uma pessoa que me contou que um amigo meu, não é? Que disse, olha, é uma coisa que tem funcionado muito bem na minha família, é que eu agora despeço-me da minha mulher com uma ternura especial, sou especialmente carinhoso com ela, em frente ao meu filho de 3 anos, quando o vou levar para a escola, portanto ela fica com os mais novos, ele leva-o para a escola, e disse, essa forma de me despedir dela tornou o meu filho muito mais carinhoso, muito mais ternurento. E às vezes digo-lhe só
que gosto imenso dele, chamo e digo, gosto imenso de ti. E ele fica completamente desconcertado. E esta abundância de ternura que ele encontrou como uma forma do filho aprender com ele e ser um filho mais carinhoso, mais atencioso, mais calmo, de facto foi pelo exemplo do pai, não é? Ele diz, eu às vezes até faço de uma forma exagerada de propósito, para ele realmente beber dessa ternura que existe em casa, não é? E aprender. E às vezes esta é uma das linguagens do amor, não é? Palavras de apreço, atos de serviço, presentes, dar tempo, o facto de nós recebermos Jesus também na Eucaristia, dar-lhe esse tempo, o facto de Jesus nos perdoar na confissão também é uma ajuda muito grande, darmos tempo de qualidade a Deus, a sós com Ele na oração, na missa, falar com Deus como se fala com um amigo, com o amor da nossa vida, não é? E temos esse contacto físico com Jesus na Eucaristia, no relacionamento com os outros. De facto, mesmo estes atos de serviço com os outros, nós os encaramos também como um serviço a Deus, porque vemos nos outros filhos de Deus, queridos e amados por Deus, de facto, pode ser uma oportunidade de nós darmos a volta, se estamos num momento de crise mais ou menos intenso, ou se queremos realmente aprofundar no nosso amor a Deus. Portanto, é um caminho proativo de nos enchermos deste dom do temor de Deus, não é? Que é esse medo de nos afastarmos de Deus, medo de passarmos por um momento desta crise e deixarmos que a crise nos ofusque, não é? E que nos anestesie de alguma forma. Para terminar, gostava de vos convidar para a próxima sessão, que é sobre duas obras de misericórdia que faltam, não é? Uma obra de misericórdia corporal, que é enterrar os mortos, e uma espiritual, que é rezar a Deus por vivos e defuntos. E o convidado da próxima sessão é o Padre Miguel Cabral, que conheço também já há bastantes anos e que esteve nesta viagem que eu fiz, esta peregrinação que fiz o ano passado à Terra Santa, e a quem eu pedi, não é? E pus como tema este claque aos do sprint final ou não, nesta lógica, não é? De nós termos essa consciência de que é importante rezar pelas pessoas que morrem, porque o céu não está garantido, não é? E é importante nós termos essa consciência da eternidade, não é? Porque existe o inferno, o purgatório e o céu, e é importante nós rezarmos pelos vivos, pelos defuntos, é importante termos essa devoção de... Pronto, é bonito também enterrar os mortos, há um movimento até de pessoas que... vão rezar diante dos corpos de pessoas que não têm família, para que reze por elas, e é muito bonito também que haja pessoas com essa sensibilidade, e com essa piedade e com essa devoção, e pronto, achei também que fazia sentido convidar um sacerdote para falar destas duas obras de misericórdia espirituais, uma espiritual e outra corporal, não é? Enterrar os mortos e rezar a Deus por vivos e defuntos, e o Padre Miguel Cabral aceitou e eu fiquei toda contente e pronto, será a última sessão sobre as obras de misericórdia, depois no fim temos uma para encerrar e o último passo do passo a passo, como é habitual, é a nossa peregrinação, não é? O nosso last mile do passo a passo deste ano, que eu deixo já aqui o convite, depois enviarei também por outros meios, mas pronto, também se quiserem organizar, é igual aos 2 anos anteriores, com pessoas diferentes, e acho que cada peregrinação é única, mas de facto acho que do ponto de vista do esforço é equilibrado, porque são 6 km para lá, 6 km para cá, há uma certa autonomia, porque a pessoa vai de carro até ao ponto de partida e depois vai a pé até ao carro outra vez, portanto dá para dizer que se vai e depois, se por algum motivo não for possível também desmarcar, mas também a organizar-se em carros, pronto, acho que é uma coisa gira e temos ido com famílias, com pessoas amigas e de facto tem feito sentido e tem sido também uma experiência muito boa deste último passo de cada temporada do Passo a Passo, ser em direção à Nossa Senhora e contarmos também com essa ajuda. Já que temos ainda 5 minutos, também gostava já de alguma forma revelar os planos do passo a passo do próximo ano. Temos aqui o meu primeiro exercício do flyer do próximo ano, que a ideia aqui também, por me terem pedido, é manter o conceito, não é? Cabeça no céu, pés na terra, pensando cabeça no céu, olhamos para os santos que intercedem por nós e pés na terra, pessoas que nos inspiram. Já tenho aqui algumas pessoas pensadas, mas a ideia do flyer também parecer um flyer de moda
é para contrariar esta noção de que a santidade não está muito na moda, mas nós queremos que esteja na moda, não é? Então temos aqui uma rapariga que está na moda, que no fundo seria o que nos inspira a termos pessoas santas no céu como nós e como ter uma vida também de desafios e dificuldades como nós, e os pés na terra, que temos aqui estes elementos à direita, no canto inferior direito, que são as coisas que às vezes nos desafiam e que nos puxam mais para baixo, mas que também são motivo de santificação, e por isso também vou convidar pessoas que possam ser especialmente inspiradoras e que nos possam dar aqui uma ajuda do ponto de vista da inspiração do passo a passo. Portanto, vou parar aqui a gravação.